Olá, eu me chamo Magna Celi Mendes da Rocha e hoje nós estamos dando o pontapé inicial aqui neste canal e desejamos que seja um canal duradouro e com muito conteúdo bacana, de qualidade, uma linguagem acessível e espero ter você, né, conosco aí ao longo dos próximos anos. A princípio, né, o foco deste canal aqui será continuar um trabalho que eu já tenho feito na rede vizinha e de outras formas também, com a difusão do pensamento, a vida e a obra de Edith Stein. Né? E aqui a gente vai tendo mais tempo, aqui tendo um outro tipo de ambiente, também produzir conteúdos relacionados também a isso. Mas hoje eu quis começar, né, apresentando um pouco a minha trajetória acadêmica, né, como foi que eu cheguei até aqui. Né, atualmente eu coordeno uma pós-graduação em Antropologia Fenomenológica e Teológica de Edith Stein, Competências Profissionais do Futuro. Tenho mestrado e doutorado em Educação e um pós-doc em Teologia, o mestrado e o doutorado pela PUC São Paulo e o pós-doutorado pela PUC do Paraná, e tenho formação em pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba. E queria contar um pouquinho, né, como essas como essas coisas foram acontecendo. A minha vida ela é muito cheia de acontecimentos, estão muito entrelaçados, né, a minha vida acadêmica, mas também a minha vida familiar, a minha trajetória também como membro de uma nova comunidade, né, a comunidade católica Shalom. Essas coisas foram se entrelaçando na minha vida, se integrando, de modo que falar de uma coisa é, é falar também de outras dessas coisas. Mas eu vou seguir aqui um pouco o fio condutor é, da universidade, né? E quando a gente for vendo necessidade de puxar algum dessas outras caixinhas, vocês vão ver que vai se fazer necessário. Quero dizer que hoje, né, já fazia algum tempo que eu estava adiando o início desse canal, começar a gravar vídeos, né, embora fosse algo que me atraísse, né, mas eu estava adiando. E hoje eu vi que essas flores aqui, eu estou aqui na varanda da minha casa, eu moro em São Paulo há 20 anos, né? Sou natural de Campina Grande, Paraíba. Mas hoje essas flores amanheceram assim, especialmente tão bonitas, tão abertas, assim. Até a semana passada estava tudo fechadinho. Hoje elas amanheceram assim, tão floridas. Eu disse, tem coisas florescendo por aqui e eu quero também florescer aqui. Foi um pequeno detalhe, né, que me quis. Eu queria não perder de vista isso aqui. Então, vou deixar, nem que seja para fazer o registro dessas minhas flores. Daqui a pouco vão murchar e vão cair, mas comecei aqui num dia bem florido, bem fecundo, né? Um dia belo para começar a nossa conversa aqui nesse canal. Como eu disse, eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Sou filha de um pai juiz de direito e uma mãe professora. O meu pai sempre foi muito cativante, é um homem muito simpático, muito acolhedor e tentou de várias formas me atrair também para a magistratura. Né? Ele era muito bem realizado na sua profissão como juiz de direito, foi advogado muitos anos e tentou de várias formas me convencer que eu tinha vocação, né, para exercer também a magistratura, né, seguir carreira como na vida do direito. E minha mãe, uma professora que fez de tudo para me dizer, Magna, seja tudo, menos professora. Essa vida de professora não dá certo. O professor é muito pouco valorizado e a gente ganha mal. E isso é assim, tudo que meu pai elogiava o direito, a minha mãe me desestimulava completamente, porque ela também percebia em mim traços, né, da, da docência. Eu gostava desde criança
de ensinar para os meus alunos, gostava de ficar corrigindo as provas junto com a minha mãe, é, às vezes gostava de vir gente para minha casa para estudar, e eu gostava ali, o pouco que eu sabia, que eu dominava de algum conteúdo, eu gostava de ensinar para os meus amigos. E minha mãe via ali que estava muito forte em mim, mas ela tratava de não me incentivar, né? Não, minha filha, não seja professora, siga a carreira do seu pai ou outra, mas professora não. No meu primeiro vestibular, eu acabei prestando para Direito, né, na Universidade Federal da Paraíba. Não passei de primeira e os meus pontos naquele ano dava para aproveitar para entrar para Pedagogia. Eu falei assim: olha, eu vou começar a fazer, né, só para não perder o ano. Depois eu tento Direito novamente, vou continuar estudando e no final do ano eu faço. Só que aí eu comecei a fazer Pedagogia, fui gostando do curso, fui fazendo amizades, eh, não continuei estudando para direito. Logo, logo comecei a me integrar num projeto, né, com bolsistas lá orientados por um professor da universidade, também professor José Luiz Ferreira, e fui fazendo amizades e acabou que os anos foram passando e eu não quis mais saber de direito, né? O direito realmente passou pela minha vida, assim, passou, saiu do meu rol de interesses. E, como eu disse, né, nesse projeto, era uma prefeitura de um município muito curioso, né, lá do interior da Paraíba, do Cariri paraibano, chamado Cochichola. Na entrada da cidade tinha uma placa que dizia assim: Cochichola existe, é aqui. E aí atrás da placa dizia: boa viagem, volte sempre. Uma cidade muito pequena, né, que o prefeito fez uma parceria com a Universidade Federal para que fosse uma equipe da universidade para dar formação para os professores desse município. Na época, o município tinha aproximadamente 2.500 pessoas, o município inteiro. Ele tinha uma rua principal, assim, na cidade, e o resto todo era zona rural. Então, a parte urbana da cidade era muito pequena, ele se resumia a uma rua e algumas outras ruas, assim, por trás, mas ela tinha um território vasto, como eu disse, todo na zona rural. Mas uma vez por semana, essas professoras se reuniam na sede de Cochichola para ter essa formação. Uma vez por mês ia a equipe toda, nos outros dias, né, nas outras semanas, ia uma das representantes, uma pessoa que era inclusive moradora do município, que era estudante também da universidade, e ela levava também essa formação para os professores. A característica dessas escolas era que eram turmas multisseriadas. Numa mesma sala, alunos de várias turmas, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, às vezes, porque como elas ficavam muito longe umas das outras, as escolas, então pegava-se toda ali uma região, né? Os alunos de todo um perímetro ali rural, iam todos para um colégio só, né? E a professora tinha que dar conta numa mesma sala, que normalmente não era muito numerosa, mas às vezes uma sala de 20 alunos, tinham 5 do primeiro ano, 3 do segundo, né, 6 do terceiro, 10 do quarto, enfim. Então, essa era a realidade. Ainda existem, né, até hoje, essa realidade de turmas multisseriadas. E era algo que nos movia muito, nos mobilizava, porque nós queríamos, de alguma forma, dar um suporte para aquelas professoras. Esse projeto atuou, né, durante vários anos. Eu tive a oportunidade de ficar ali pelo menos por uns 3, 4 anos ligada a esse projeto. E foi um tempo muito bom, muito rico, porque a gente ia estudando, né, ali, porque a gente tinha naquele momento, era o auge do construtivismo, né, na educação. Eram os autores que a gente tinha acesso ali, Vygotsky, Piaget principalmente, e as disciplinas e tudo ali que a gente tinha para oferecer naquele momento, e a gente se reunia, tentava fazer
materiais de apoio e preparávamos sempre algum conteúdo também para estar com as professoras e íamos lá, como eu disse, uma vez por mês. Uma cidade muito pequena, mas muito acolhedora. Os professores, embora tivessem essa realidade assim tão desafiante, eram pessoas muito esforçadas, né? Dentro das circunstâncias, né, do contexto ali que eles tinham, eram pessoas muito comprometidas, né, com os alunos. E foi um tempo muito feliz, assim, eu não tenho muito que me queixar desse tempo. E eu estava me lembrando, né, que numa dessas viagens que nós fomos para Cochichola, nós ficamos um final de semana. De vez em quando a gente ia para ficar um final de semana lá na casa dessa nossa amiga comum, chamava Aparecida, nós chamava carinhosamente de Cida. Nós fomos ficar na casa da Cida no final de semana, para que na segunda de manhã a gente se encontrasse lá com os professores. E a Cida tinha um pai que era maravilhoso. Os pais de Cida eram muito maravilhosos. Eles moravam realmente lá na zona rural de Cochichola, num lugar que a gente chamava carinhosamente da Serra do Calango do Bico Doce, né? Era um lugar que ficava muito isolado de tudo, né? E aí lá perto passava um rio e tinha uma serra mesmo, né? Que era chamada assim. E o seu Altino era um homem já idoso, mas tinha um coração de criança, era um coração muito, muito doce. Então, eu lembro dele até hoje, assim, com muito carinho, né? Isso já se passaram aí quase 30 anos. E eu não esqueço do seu Altino. Nosso professor José Luiz, ele gostava de filmar, ele gostava de registrar, então de vez em quando ele levava aquelas câmeras enormes, né, que vai numa caixa, assim, era uma mala, antigamente, aquelas máquinas filmadoras. E a Cida falou para o Zé que o pai acreditava que as pessoas que estavam dentro da televisão viam quem estava fora. E ele ficava indignado porque as pessoas, é, o pessoal lá que apresentava os noticiários dava boa noite, bom dia, boa tarde, e ele respondia assim com toda a convicção, porque ele tinha certeza que quem estava lá dentro estava vendo quem estava fora. E ele achava uma falta de educação as filhas não responderem para aqueles jornalistas ali que estavam tão educadamente dando seu boa tarde, né? A gente achava aquilo tudo muito engraçado, né? Nossa, como assim, né? Que ingenuidade, que coração puro que esse homem tem. Mas aí o nosso professor, Zé Luiz, achando pouco isso, resolveu dar um incentivo ainda para o seu Altino. Ele conectou uma câmera lá com a TV e eu fiquei num quarto escondida, de modo que a minha imagem aparecia na tela e nós e eu aparecia na sala, e eu ouvia, né? De lá eu ouvia a voz do seu Altino que estava na sala. Só que ele me via pela tela e não sabia que eu estava lá dentro. E aí eu comecei. Boa tarde, seu Altino. Aí ele olhou para a TV e ficou: Ué, e você tá aí? Tô, seu Altino, e eu tô vendo o senhor está me vendo? Eu tô vendo você. Ai, meu Deus. Estou vendo você. Pois é. Aí eu falava, né? Pois é, seu Altino. Pois eu também estou lhe vendo. A Cida diz para o senhor que quem está aqui dentro não vê quem está aí fora. Mas não, eu estou lhe vendo, tá vendo? O senhor tem alguma cabeça de gado aí para me vender? Ele disse, eu tenho. Você quer comprar gado? Né, boi, ele tinha vários lá, né, morava na zona rural. E ele ficou conversando, e a gente ficou ali naquela conversa. Depois eu apareci, ele não entendia nada. Ele disse, ué, como assim? Ele ficou. A gente bugou a cabeça do seu Altino com essa brincadeira, porque ele não entendia como é que podia alguém que está lá dentro estar fora, enfim, fechando, fechando as nossas peripécias, né? As futuras professoras, né, que estavam ali já auxiliando na formação de outros professores, mas que não perdeu a oportunidade de aplicar essas peças nas pessoas. E eu lembro com muito carinho do seu Altino, porque nessa época a gente zoava dele, mas a gente não tinha noção que 30 anos depois nós estaríamos fazendo coisas muito parecidas com isso, né? Nós temos uma pós-graduação
Antropologia Fenomenológica e Teológica de Identidade e Competências Profissionais do Futuro. E as aulas são síncronas. E muitas vezes eu lembro, né? Eu estava esse dia dando aula para os alunos sobre os escritos autobiográficos, e quando eu vi, de repente, a gente ali, aquela turma, intermediado por uma tela, eles me vendo, eu os vendo, eu falava e eles me escutavam, e eles falavam e eu escutava. Eu disse, meu Deus, seu Altino. Ah, seu Altino aqui, né? Seu Altino hoje já é falecido, mas eu trago com muito carinho, né, a lembrança, a recordação desse homem, assim, que na sua inocência, obviamente, é, acreditava naquilo tudo, mas hoje nós podemos, né, viver isso assim muito de forma muito concreta, né? Talvez não com aqueles jornalistas famosos da Globo na televisão daquela forma, mas é, estamos aí caminhando para uma interação cada vez mais próxima, né? Cada vez mais possível. Inclusive, se você está assistindo até aqui, se você não já foi embora, deixa aqui nos comentários o que, é que você achou dessa história do seu Altino e o que é que você vê mais, o que está por vir ainda, né? Coisas que a gente nem imagina. Né? Há 30 anos atrás a gente não imaginaria que fosse possível dar aula, né? Fazer uma pós-graduação nesse contexto, e hoje isso é algo tão possível, né? Mas enfim, voltando, né, terminei minha graduação em 2000 e ia iniciar já a meu mestrado, já estava assim muito entusiasmada para dar prosseguimento já ao mestrado. Porém, naquele contexto eu percebi que não era momento para isso. Até iniciei como aluna especial em João Pessoa, mas eh, logo percebi que não era o momento, fui trabalhar, né, fui dar aula. Só que logo eu conheci meu esposo, engravidei do André, nosso filho mais velho. E quando o André nasceu, com 1 ano de idade, ele teve um câncer. E aí a nossa vida teve toda uma mudança de percurso, né? Nós precisamos mudar para São Paulo. E nessa mudança, obviamente, todo meu foco, toda a minha atenção foi o tratamento do André. Né? Eu fiquei afastada da universidade durante 7 anos, né? Esse é um período em que eu vim para São Paulo em 2004, eh, vim grávida do Pedro, aí depois nasceu a Ângela, e aí somente em 2007 eh, apareceu um concurso aqui em São Paulo para professores do estado, e eu resolvi fazer. E quando eu fui estudar, o conteúdo era muito semelhante com tudo que a gente tinha estudado lá na pedagogia, e eu resolvi fazer, né? Passei no concurso, mas ali, uns 2 meses depois eu soube que estava aberta a pós-graduação, o mestrado na PUC São Paulo em Educação. E aquilo ficou ressoando dentro de mim, né? Nossa, mestrado em Educação na PUC, né? Que maravilha, eu quero tentar, eu vou fazer isso. E eu fiz, passei, eu lembro que teve uma entrevista e o professor, porque era uma prova escrita, depois uma análise do currículo, depois uma entrevista. E na entrevista o professor começou exatamente assim: você até tem uma trajetória aqui durante a sua graduação, muitas participações em eventos, em congressos, tem até algumas publicações aqui. E aí em 2000 para a sua vida e só recomeça. Nós estamos em 2007. Onde você estava esses 7 anos? Aquilo ali no primeiro momento quis me desestabilizar, né? Porque de fato não é comum você ficar 7 anos sem nenhuma produção e já cair direto no mestrado. Mas aí eu falei assim: boa pergunta, professor. Eu vou lhe contar o que aconteceu. E aí comecei, mas antes de contar toda a minha tragédia, assim, né? Um tempo realmente de muita luta, de muito sofrimento, de muita privação, né, de muitas coisas por conta do câncer do André. Não, não é o top, não é o assunto central desse vídeo.
Mas se você quiser que eu grave um vídeo detalhando um pouco mais isso, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu faço um pouco, eu falo um pouco para você desses 7 anos que eu fiquei nesse limbo, né, acadêmico. Mas que hoje eu não troco ele por nada, foi um tempo assim muito importante também na minha história de vida. E aí eu comecei a contar para ele lá das minhas andanças, enfim, fui contando um pouco da minha trajetória até chegar ali, construir ali uma narrativa que tivesse uma certa relevância, né? E passei, né? Comecei ali fazendo mestrado, doutorado, e mais na linha da minha orientadora, né? E eu já vou aqui concluindo já um pouco esse curso, não vai dar para entrar nos detalhes, né, de como eu cheguei a Edith Stein. Vai ser no próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, como conheci a Edith Stein, porque até aqui a minha vida era isso, né? A universidade com os autores que nós tínhamos, né, que são os comuns, o concurso que eu prestei também, todos os autores os mais conhecidos. A entrada na PUC também não diferiu muito disso. E eu estava, né, terminei o meu mestrado muito rápido, inclusive em 1 ano e meio. O mestrado eu engravidei do Francisco e eu acabei acelerando as coisas, porque eu sabia que ia ter um período em que eu ia ficar mais recolhida para ter o bebê e amamentar, e me deu um sentido de pressa. Eu adiantei tanta coisa que a minha orientadora disse: você já pode terminar esse mestrado, vamos para o doutorado. E eu fui, né? Uma coisa assim que hoje eu digo, nossa, foi uma pressa, assim, né? Uma pressa boa, né? E quando eu me vi no doutorado, em 2009, já estava dando prosseguimento ali com o tema que eu vinha trabalhando no mestrado, que era sobre a reinserção escolar de sobreviventes do câncer infantil com mutilação física aparente. E aí, em 2010, eu conheci Edith Stein num evento que teve na Unifesp. Eu fui, assim, completamente inocente. Não tinha nenhuma intenção de fazer nada relacionado, não tinha nada a ver com nada que eu estava fazendo na universidade. Eu fui só por curiosidade, porque me chamou a atenção o fato de uma santa ser motivo de um curso com uma professora de Roma, a professora Angela Lisbeth, durante 3 dias na Universidade Federal de São Paulo. Isso foi suficiente para que eu desejasse estar ali, né? Só para ver o que era que uma santa tinha para falar para filósofos. Foi isso. E aí, a partir daí, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque o impacto que a presença de Edith Stein, que a vida, que a obra de Edith Stein causou em mim, foi irreversível. Eu não consegui mais desver o que eu tinha visto. E aí se deu um período de mudança de referencial, de tema no meu doutorado, até que em 2014 eu concluí sobre a questão o sentido de formação em Edith Stein, fundamentos para uma educação integral, e depois fiz um pós-doc na PUC do Paraná. Mas para que esse vídeo não fique tão longo, né, já adianto a você que o nosso próximo vídeo vai ser falando sobre como eu conheci Edith Stein. Se você gostou, né, gosta desse tipo de conteúdo, curta, se inscreva no canal, vamos aprender, né, a linguagem do YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui também o que você achou desse vídeo, se você está gostando desse início de canal, deseja sucesso, dá parabéns, dá um incentivo aí para que eu continue e que para a gente poder mais seguir adiante aqui na nossa proposta aqui desse canal. Eu espero poder compartilhar muita coisa boa aqui com você. Até mais.